Pastor Rickson, presbítero Amir. Eu tenho um texto aqui na palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 20. E vai falar de Josafá, uma vitória que ele teve sobre Moabe e Amon. Esse Josafá que fez uma aliança com Acabe e se deu muito mal. E agora ele está em desespero porque eles estão vindo ao seu encontro. Nos diz o texto assim, você que está em casa, está sendo projetado aí para você, 2 Crônicas 20. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores desta terra diante de teu povo Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os filhos e os dos montes Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E aí no verso 20, ele nos diz: pela manhã cedo, se levantou e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse:
Ouve, ó Judá, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, Josafá recebe uma ameaça e de um exército grande. Ele mediu o seu exército em Judá e disse: nós não temos condições. Nós não venceremos essa batalha, nós seremos derrotados. Nós não avançaremos. E ele teve medo. E ele começou a buscar a Deus, a orar a Deus. Ele jejuou, apregoou o jejum em todo o Judá. Eles queriam uma intervenção de Deus na sua nação, nas suas vidas. E aí ele busca os recursos, aqueles recursos eternos, aqueles recursos do Senhor. Ele vai aonde? No templo. O templo era o lugar da habitação de Deus. Foi esse templo que Salomão construiu. Foi esse templo que Salomão consagrou-se ao Senhor, este lugar. E orou dizendo: todos que vierem aqui buscar a tua presença, se houver peste, se os inimigos avançarem, se houver fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, porque o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos livrarás. E às vezes nós pensamos que só nós passamos por angústias, só nós que padecemos lutas, porque comigo, porque todas essas coisas estão acontecendo conosco, porque todas essas preocupações estão invadindo a minha alma, o meu coração. Por quê? Por quê? E esses porquês são naturais da vida. Eu lembro quando os meus filhos eram crianças, e eles entram numa fase dos porquês. Por que isso, pai? Por que aquilo? Por quê? Por quê? E às vezes nós nos fazemos como, nós estamos como crianças. Abacuque, quando sentiu que os assírios iam entrar e destruir a nação, a palavra de Deus diz que ele sobe numa torre e ele vem questionando: o porquê disso, Senhor? Por quê? Até quando, Senhor? Até quando? E nessa torre ele tem uma lição, a torre de vigia, ou chamamos a torre de oração. Ele tem uma resposta maravilhosa do Senhor. E essa resposta veio da seguinte forma: Abacuque, o justo vive pela fé. Deus não disse que ia parar, Deus não disse que ia eliminar, Ele falou: você vai passar por isso, e você vai passar com fé no seu coração. Abacuque, então, faz uma oração maravilhosa. Eu aconselho você fazer essa oração hoje à noite. Abacuque capítulo 3, ele diz: ainda que, e esse ainda que eu venha ter as minhas perdas, ter as minhas dificuldades, ainda que as circunstâncias, as adversidades, ainda que eu todavia alegrarei no meu Senhor. Eu confiarei no meu Senhor. E Josafá fez exatamente isso. Ele disse: nós não temos forças, nós não podemos resistir a essa multidão que vem contra nós. Porém, os meus olhos estão postos a ti. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o alto refúgio, para a fortaleza, para o socorro
socorro bem presente. Eu vou buscar a tua face, porque eu sei que essa luta que nós estamos enfrentando, de ameaças e de muitas mortes, nós vamos buscar ao Senhor. E aí, pela manhã, ele sai para o deserto, e ele se pôs em pé e disse, depois de ter esse aprendizado do Senhor, o Senhor lhe daria a vitória. Ele disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Crê no Senhor Jesus. Poucos dias atrás aí o pastor Rickson pregou sobre uma menina que faleceu. Ela era filha da sinagoga, um chefe da sinagoga, e ele foi ter com Jesus, e a resposta de Jesus, quando vieram dizer a ele que a sua filha já estava morta. Jairo, não adianta incomodar mais. Jairo, acabou, é o fim. É o fim. Jesus olha para ele e disse, Jairo, crê somente. Crê somente. E nesta pandemia, o mundo está se curvando, se dobrando, se envergando na presença daquele que é soberano e Senhor da história, daquele que está governando, daquele que está presente. As nossas vidas estão sob os seus cuidados, Ele é Deus. E Ele diz a cada um de nós, querido irmão, crê somente. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas Ele fará. Fará prosperar a tua alma. Fará prosperar o teu coração. Crê somente. Glória a Deus. Que nós temos esse refúgio, essa torre, esse lugar de oração, para dizer, olha para nós, Senhor, olha para a minha vida, olha para os meus, olha para a minha ansiedade, para o meu medo, para o meu temor, olha para mim. E Jesus está dizendo, crê somente, eu estou no controle. Sim. Nós ainda vamos orar mais uns momentos. Coloque aí nos comentários seu pedido de oração, para que a gente possa anotar aqui, se inteirar e orar por você. Então, nesse momento, você pode colocar aí nos comentários os seus pedidos. E, irmãos, nós estamos nesses dias tão difíceis e ouvindo tantas coisas que têm nos assustado, que têm nos amedrontado, que têm tirado a nossa esperança, quando na verdade nossos ouvidos devem estar atentos para a palavra do Senhor, para aquilo que Ele tem para nós. O autor de Hebreus, assim que ele vai iniciar a sua epístola, o seu livro, ele vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A minha oração, meu irmão e minha irmã, nesse momento, é que Deus possa falar contigo através do seu Filho, Jesus Cristo. Que os seus ouvidos possam estar atentos para aquilo que Deus tem para a sua vida, que é 1000 vezes melhor e incomparavelmente melhor do que tudo que nós temos hoje, do que tudo que nós iremos passar por esses dias terríveis.
difíceis. Mas o nosso coração não pode desanimar, a gente não pode se entristecer pela realidade e pela tempestade que estamos inseridos nesse momento. Mas pelo contrário, porque Deus está falando, Deus está atento, como nós iniciamos essa live aqui, falando com você. Esteja atento para a voz de Deus. Esteja atento para o que Jesus Cristo tem para a sua vida nesse momento tão difícil e na vida da sua família. Porque eu tenho certeza que tudo isso se tornará bem menor. Que todos esses problemas, toda essa tempestade vai ser mínimo se comparado ao poder de Deus em Cristo Jesus. Amém. Que você tenha esperança, que você tenha fé, que você possa confiar de que Deus está no controle. Eu vi agora, enquanto o pastor Newton estava trazendo essa palavra para os irmãos, eu vi a Vanessa comentando que esses dias têm sido tão difíceis e que essas lives que nós temos feito têm sido um alento para a vida dela, tem sido muito bom, tem trazido paz para o coração dela, para a casa dela. E nós sabemos disso. Porque o Senhor Jesus é aquele que carrega todo o peso que nós temos, todo o nosso fardo está nele. E aí nós nos sentimos leve. Nós nos sentimos em paz. O próprio Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Coloque a sua esperança, coloque os seus problemas nas mãos daquele que pode resolver, daquele que é capaz de levar paz em meio ao caos, de levar união em meio a guerras. E ele é capaz de curar o enfermo, de fazer falar o mudo, de fazer andar o paralítico e de ressuscitar mortos. E é da vontade dele que você se renda aos pés de Deus. Amém. E confie nas mãos dele esses dias tão difíceis. E ninguém está isento disso. Mas isso, como eu disse ontem, é uma didática de Deus para nos aproximar ainda mais da sua presença. Em nome de Jesus. Então, coloque os seus comentários, os seus pedidos nos comentários, para que a gente possa orar pela sua causa, tá bom, irmão? Por isso, Senhor, nós oramos pelos nossos governos. Oramos para que o Senhor traga sabedoria a cada um deles. Oramos pelo presidente. Oramos, ó Deus, pelo Congresso, pelo Senado. Oramos para os governos estaduais, os deputados estaduais. Oramos pelos prefeitos, pelos vereadores. Oramos por São José dos Campos. Faça uma obra, Deus, que estes homens que são levantados para o governo, que eles tenham o temor do Senhor. O temor do Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pastor, nesse momento onde nós vemos o mundo inteiro mobilizado, buscando a cura para a doença ou meios alternativos para minimizar, meu coração ele fica latejando quando eu penso que somente existe na pessoa de Jesus Cristo a cura para nossa alma. Essa é a cura mais importante que nós devemos pensar, a salvação eterna em Cristo Jesus, onde pessoas, irmãos da Bíblia, tiveram encontros que mudaram completamente a sua existência e obtiveram a salvação eterna. Nesse momento, onde homens não conseguem penetrar no coração humano, homens não conseguem entender a mente humana, somente Jesus Cristo, com seu toque, ele consegue prover a cura e a salvação eterna. Então nós vemos governantes, nós vemos homens, médicos, que Deus abençoe todos eles,
mas gostaria de clamar nesse momento que a cura eterna esteja no coração de todos que nos assistem aqui. Se existe alguma pessoa que necessita desse encontro com Jesus, que isso possa acontecer hoje, nessa noite. Se alguém que estava afastado da presença do nosso Senhor, que possa voltar para esse caminho de felicidade, alegria, pleno em Deus. Meu irmão, você que nos ouve, que Deus possa inundar com seu Espírito Santo, essa Amém. eterna possa chegar na sua casa, em nome de Jesus. Pastor Rickson, eu quero encerrar aqui com oração. Pode ser? Opa. E aí, depois, após a oração, você coloca o hino aí, finda-se este dia que meu Pai me deu. Agradecendo o presbítero Amir, que esteve conosco aqui, Amir. Deus te abençoe muito a sua saúde. Amém, pastor. Que Amém. você seja restaurado no poder do Senhor e na graça do Senhor. Amém. Nós vamos encerrar orando. Eu tenho a minha sogra também, que está pedindo oração. Que Deus esteja abençoando a sua saúde também. Vamos orar? Amém. E assim nós encerramos com a última música. E obrigado por você ter participado conosco. Esse é um tempo especial de Deus para a sua vida. Um tempo de refrigério. Você está ouvindo tantas notícias ruins, mas a boa notícia foi aquela que os discípulos receberam no caminho de Emaús. Eles estavam recebendo notícias ruins. A morte de Jesus. E Jesus caminhava com eles. E eles falaram, você não sabe das últimas notícias? Jesus, não, quais? Todo mundo está sabendo, você não sabe? Não, quais? E aí Jesus começa a andar com eles, porque a última notícia que Jesus estava lhes transmitindo não era a morte, mas era a ressurreição, era a vida. A última notícia é Jesus no controle de todas as coisas. Bendito Pai Celestial, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos nossos queridos internautas que estão nessa live, obrigado porque o Senhor tem lhes dado graça, misericórdia, bondade. Que o Senhor abençoe as suas famílias, abençoe todos os pedidos que foram colocados aqui. Oro, Deus, para que o Senhor faça uma obra maravilhosa nesses corações. Oro pela minha sogra, Dona Rita, que o Senhor possa abençoar a sua saúde. Oro pela Valquíria, a saúde da Valquíria, em nome de Jesus. Pai bendito, nós colocamos estas vidas na tua presença, sabendo que a última notícia é o Cristo ressurreto, vitorioso, e por isso nós triunfamos com o Senhor. Temos a confiança de que todas as coisas estão sobre o teu controle, e o Senhor olha para nós e cuida de nós. Muito obrigado, Jesus. Dai-nos uma noite de repouso, uma noite tranquila na tua presença. Possamos ouvir a sua voz nesta noite. A nossa gratidão, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Em nome Amém, de irmãos. Jesus. Fiquem com Deus. Uma ótima noite a todos. Que Deus leve paz aí para sua casa, em nome de Jesus.